Oi, pessoal! Recentemente, o Brasil deu um passo enorme, uma decisão que tem o potencial de reescrever as regras na luta contra a violência de gênero. Só que essa decisão não é tão simples assim. Ela traz junto um debate jurídico bem complexo e super importante. Vamos entender essa história direito. Para a gente ter uma ideia do peso disso, no dia 24 de março de 2026, o Senado Federal aprovou um projeto de lei. E o placar foi 67-0, unânime. Numa votação dessas, sem nenhum voto contrário, a gente já vê que o assunto é sério e tem muita força política por trás. E o que essa lei faz exatamente? Bom, ela coloca a misoginia no mesmo patamar legal do racismo, ou seja, passa a ser um crime que não prescreve e para qual não cabe fiança. É, sem dúvida, uma das maiores reviravoltas na legislação penal brasileira dos últimos tempos. Ok, então vamos primeiro para o lado bom da coisa, para a intenção por trás da lei. Qual é a meta? Como ela foi pensada para funcionar? A ideia, no fundo, é criar um escudo de proteção legal muito mais forte para as mulheres. Tudo começa com a definição, né? O texto da lei diz que misoginia é, e eu vou citar aqui, a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Percebe como é uma definição bem aberta? A intenção é justamente essa, abarcar todo tipo de comportamento. E aqui vem uma mudança prática gigantesca. A lei cria um novo crime, a injúria misógina. A pena? De 2 a 5 anos de prisão. Isso é um salto enorme se a gente comparar com a pena para injúria simples, que era, assim, bem mais leve. E quem defende a lei argumenta que ela não veio do nada, sabe? Ela se encaixa num quebra-cabeça jurídico que já existe. Vem para fortalecer leis super importantes, como a Maria da Penha e a lei do feminicídio. O objetivo final é bem claro: deixar a sociedade e a justiça com tolerância zero para atos de ódio contra mulheres. Mas é aqui que a conversa esquenta. Porque, como toda grande mudança na lei, surgem as críticas. E a principal preocupação de muitos juristas é com a linguagem usada, que é considerada por eles perigosamente vaga, muito subjetiva. Tem um princípio básico no direito penal que o jurista Guilherme de Souza Nuzzi resume muito bem. Uma lei criminal precisa ser clara como água. A pessoa tem que ler e entender exatamente o que é proibido. Se a descrição for meio etérea, vaga demais, a lei pode até ser invalidada ou, pior, acabar causando muita injustiça. E aqui está o nó da questão. Palavras que estão na lei como aversão, constrangimento ou humilhação, elas não têm uma definição jurídica fechada, sabe? Isso abre um espaço gigante para a interpretação de cada juiz. E o que acontece? Decisões diferentes para casos parecidos, gerando uma baita insegurança jurídica para todo mundo. E essa falta de clareza nos joga direto em outro debate super delicado, o da liberdade de expressão. Como é que se pune o discurso de ódio sem, no processo, acabar criminalizando uma opinião, uma crítica ou até uma piada de mau gosto que alguém considerou ofensiva? A linha é muito tênue. A justiça brasileira, inclusive, já tem uma posição sobre isso. Num caso que ficou famoso, o caso Ellwanger, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a liberdade de expressão é um direito bem amplo, que protege até mesmo discursos que a gente considera ofensivos. O limite, a linha vermelha, é quando o discurso vira uma incitação real à violência, ao ódio, à segregação. A nova lei pode acabar trombando com esse entendimento. Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e pensar nas consequências práticas que essa lei pode ter no mundo real, especialmente num lugar onde passamos boa parte do nosso tempo, o ambiente de trabalho. Vamos imaginar um cenário bem comum. Uma gerente precisa dar um feedback duro, mas profissional para uma colaboradora. Se essa colaboradora se sentir humilhada e interpretar aquilo como um ato de misoginia, a gerente pode, de repente, se ver no meio de um processo criminal inafiançável. O resultado prático disso? Empresas podem simplesmente começar a evitar contratar ou promover mulheres para não correr esse risco jurídico. É um tiro que pode sair pela culatra. Esse fenômeno tem nome, é conhecido como chilling effect, ou efeito inibidor. É um medo de ser processado, o medo de ter a reputação manchada. Tudo isso pode levar as empresas a adotarem, de propósito ou não, uma política para diminuir riscos. E, que ironia, isso poderia acabar gerando uma discriminação contra o próprio grupo que a lei queria proteger. Agora a bola está com a Câmara dos Deputados, o projeto vai para lá e o desafio deles é gigante. Como manter a essência da lei, a proteção, que todo mundo concorda que é necessária, mas ao mesmo tempo aparar essas arestas para diminuir os riscos jurídicos que ela carrega. Essa tabela aqui resume perfeitamente o dilema. De um lado, um objetivo super nobre: proteger as mulheres, garantir dignidade, punir o ódio. Do outro lado, riscos muito reais: violar princípios básicos do direito, criar um calafrio na liberdade de expressão
e até gerar instabilidade no mercado de trabalho. Então, qual seria a saída? Bom, especialistas sugerem alguns ajustes técnicos. Por exemplo, deixar claro na lei que precisa ser provada a intenção específica de discriminar. Outro ponto é excluir abertamente coisas como críticas legítimas, debates acadêmicos e o mais óbvio, né? Definir aqueles termos vagos com muito mais precisão. No fim das contas, a questão que fica é essa. O Brasil, como tantos outros países, está diante de um desafio enorme. Como é que se escreve uma lei que seja forte o bastante para proteger de verdade, mas que não seja tão aberta, tão vaga, a ponto de virar uma arma e causar injustiças? Essa é a pergunta de $1 milhão que os nossos legisladores precisam responder agora.